Eu Prontinho. Jesus. Calma. Ninguém quer fazer a prece, gente? Eu faço. Eu, Vai fazer? Pode fazer, então. Eu faço encerramento. Arrasou. Arrasaram, né? então vamos, neste momento, elevar o pensamento a Deus e a Jesus, agradecer pela oportunidade, nós possamos esquecer um pouco nossa vida material e nos concentrar no Evangelho Rede Vivo em nossos corações. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai do mal. Amém. E que assim seja. Que assim seja. Gente, eu publiquei a aula 3, mas eu tive que apagar. Eu publiquei e uma alma abençoada veio no meu telefone me avisar que eu tinha publicado a aula 1 como aula 3. E aí deu um erro lá, e aí eu ainda estou atrás de corrigir essa aula 3, tá? E aí eu posto ela junto com essa de hoje em seguida, tá bom? Na passada, nós terminamos no item 25, vamos para o item 26 agora. Do capítulo 1, caráter da revelação espírita. Alguém quer ler para a gente hoje? Eu leio, eu gosto de ler. Por favor. Entretanto, o Cristo acrescenta: muitas das coisas que vos digo ainda não são compreendeis, ainda não as compreendeis, e muitas outras teria a dizer, que não compreenderíeis. Por isso é que vos falo por parábolas. Mais tarde, porém, enviar-vos-ei o Consolador, o Espírito de verdade, que restabelecerá todas as coisas e vô-las explicará todas. Quer que para ou continua? Se o Cristo não disse tudo quanto poderia dizer, é que julgou conveniente deixar certas verdades na sombra, até que os homens chegassem ao estado de compreendê-las. Como ele próprio o confessou, seu ensino era incompleto, pois anunciava a vinda daquele que o completaria. Previra, pois, que suas palavras não seriam bem interpretadas e que os homens se desviariam do seu ensino. Em suma, que desfariam o que ele fez, uma vez que todas as coisas hão de ser restabelecidas. Ora, só se restabelece aquilo que foi desfeito. Quer comentar, Simone? Disse nesse trecho aqui, né, que ele, na época, os homens não tinham compreensão para que ele falasse claramente o que era necessário ser dito, né? Então, por isso foi usado as parábolas, e que o homem, como não compreenderia, criaria suas próprias versões, desviando na verdade, né? E que mais futuramente a verdade seria realmente trazida de uma forma que os homens teriam condições de compreender, refazendo os ensinos, né? Voltando para o eixo dos ensinamentos que Cristo trouxe. E hoje é a pura verdade do que aconteceu, né? Diversas seitas que acabaram lendo os evangelhos ao pé da letra, se perdendo nas condutas, né? Nos ensinos, aquela verdade, né? Cegos conduzindo cegos, e agora, com a doutrina espírita, com as obras de Kardec tão claramente colocadas, a gente consegue discernir melhor o joio do trigo, né? É verdade. E aí eu fico pensando, vamos colocar para a gente hoje, né?
Hoje a gente tem várias obras e a gente tem como base o Pentateuco, por exemplo. E aí, porque hoje a gente lê e aí a gente volta lá atrás e lê de novo. Então, assim, a gente pode ler o Evangelho ou as outras obras hoje, daqui 1, 2 anos a gente volta e a gente tem uma outra interpretação. Então, às vezes eu penso assim, se naquela época, né, Jesus tinha muito o que falar, mas não as pessoas não estavam prontas para isso. Hoje a gente tem o conhecimento e a gente ainda não está totalmente pronto para isso. Então, quando a gente pensa assim, na profundidade, porque é ainda mais profundo do que o que a gente consegue captar agora. Eu acredito, né, que existe uma profundidade ainda maior que a gente ainda não consegue alcançar por enquanto. Então, por isso que todas as vezes que a gente volta nas obras, a gente interpreta, a gente entende de uma maneira diferente. Então, uma frase que a gente leu 2, 3 vezes, a gente entende ela de uma maneira diferente. Porque à medida que a gente vai estudando, que a gente vai abrindo a consciência, a gente vai conseguindo compreender melhor. Então, se hoje é assim, imagina naquela época, né? Que era bem mais difícil. Pode continuar, por favor. Mais alguém quer comentar alguma coisa? Gente, levanta a mão, tá? Levanta a mão, ou se eu desandar a falar, me interrompa, tá bom? Mas tá aberto para discussão, tá? Para todo mundo. Pode continuar, por favor, Simone. Continuo. Por que chama ele Consolador ao novo Messias? Este nome significativo e sem ambiguidade encerra toda uma revelação. Assim, ele previa que os homens teriam necessidade de consolações, o que implica a insuficiência daquelas que eles achariam na crença que iam fundar. Talvez nunca o Cristo fosse tão claro, tão explícito, como nessas últimas palavras, às quais poucas pessoas deram atenção bastante, provavelmente porque evitaram esclarecê-las e aprofundar-lhes o sentido profético. Hoje eu assisti um filme muito interessante, eu acho que cabe bem aqui. As missas eram rezadas em latim, né? Então, quem sabia latim no início do nosso Brasil, por exemplo, né? Então, as missas elas eram transmitidas e ninguém compreendia nada. Não era interessante que se tivesse um conhecimento da palavra de Cristo, daquele sermão, né? Da explicação. Então, ficavam ali assistindo às missas e as pessoas não compreendiam o que estava sendo dito. Um ou outro tinham acesso ao latim, né? Então, vocês vejam só como era tudo muito restrito, muito pequeno, a ideia da divulgação, não era interessante, né? Que as pessoas tivessem esse acesso. E assim a gente consegue perceber as limitações do homem, né? E a questão do poderio também, né? Quem tem a informação detém o controle, né? Exatamente, mais fácil de manipular, né? E Exato. tira das pessoas a oportunidade do conhecimento de algo que para eles era fundamental, que era a palavra de Deus, né? E tira esse conhecimento das pessoas, justamente para poder manipular e manter no controle, sabe-se lá Deus até quando. E aí eu acho interessante essa parte que ele coloca, né? Porque chama ele o novo Messias Consolador. E assim, Cristo é tão maravilhoso, né? Cristo é tão maravilhoso que assim, já naquela época já passava por tantas aflições, tantas tribulações, né? E aí Cristo pensa, né, vê a gente num futuro bem longe, mas os tormentos que a gente passaria, né? E a doutrina espírita, ela é esse consolador, que ela nos mostra, né, tira essa confusão da nossa cabeça, trazendo de onde viemos, para onde vamos, o que a gente está fazendo aqui. E quantos de nós não fez essa mesma pergunta ao longo da vida, não é mesmo? Mais algum comentário, pessoal? Alguém quer comentar? Prossiga, Simone. Se o Cristo não pôde desenvolver o seu ensino de maneira completa, é que faltavam aos homens conhecimentos que eles só podiam adquirir com o tempo e sem os quais não o compreenderiam. Há muitas coisas que teriam parecido absurdas no estado dos conhecimentos de então.
Completar o seu ensino deve entender-se no sentido de explicar e desenvolver, não de ajustar-lhe verdades novas, porque tudo nele se encontra em estado de germen, faltando-lhe só a chave para se aprender o sentido das palavras. Então, é aquilo que nós comentamos há pouco, né? Eram passadas informações de uma maneira muito sutil, muito leve, muito suave, porque o homem era muito limitado no seu entendimento, né? Se fosse colocado de uma maneira tão clara como hoje é colocado através do Consolador, da doutrina espírita, haveria muita confusão, porque realmente foram muitas as novidades, né? Quando Cristo esteve aqui, ele entrou em embate com aquela questão de vários deuses, né? Os gregos, eles tinham vários deuses, deuses para alimentação, para a saúde, para o dia, para a noite, tinham deuses diversos, e aí Cristo vem trazendo que existia um único Deus, foi um choque, foi uma abominação, esse homem está louco, que história é essa? Então, eram muitas as novidades, muitas diferenças de culturas que Cristo estava trazendo de uma maneira muito clara, mas ao mesmo tempo muito enigmática. Poucos conseguiam compreender. Aqueles que conseguiam se aprofundar e refletir sobre despertaram, mas a grande maioria o achou doido, o achou maluco. Como assim está trazendo essas histórias de que existe um único Deus e os outros deuses todos que a gente venera? As imagens todas que eu tenho na minha casa, as oferendas todas que eu faço sempre, sempre fiz e aprendi que era assim. Então, foi uma revelação muito grande. O homem, ele era muito criança, né? Na parte infantil mesmo do desenvolvimento espiritual. Nós estávamos há 2000 anos atrás, não progredimos muito não, mas um cadinho, né? Então, foi muito complicada a situação lá, foi muito difícil. Por isso que, como a gente pode comparar, por exemplo, né? Como é que você vai apresentar uma fórmula de ciências para uma criança que está na pré-escola? Ela não vai entender absolutamente nada, né? Então, cada coisa a seu tempo, realmente. Inteligência pura, né? Se causa conflito hoje, imagina naquela época. Você quer continuar lendo? Posso? Mas quem toma a liberdade de interpretar as escrituras sagradas? Quem tem esse direito? Quem possui as necessárias luzes, senão os teólogos? Quem o ousa? Primeiro, a ciência, que a ninguém pede permissão para dar a conhecer as leis da natureza e que salta sobre os erros e os preconceitos. Quem tem esse direito? Neste século de emancipação intelectual e de liberdade de consciência, o direito de exame pertence a todos e as escrituras não são mais a arca santa na qual ninguém se atreveria a tocar com a ponta do dedo, sem correr o risco de ser fulminado. Quanto às luzes especiais necessárias, sem contestar a dos teólogos, por mais esclarecidos que fossem os da Idade Média, e em particular os pais da Igreja, eles, contudo, não eram bastante para não condenarem com heresia o movimento da Terra e a crença nos antípodas. Mesmo sem ir tão longe, os teólogos dos nossos dias não lançaram anátema à teoria dos períodos de formação da Terra? Os homens só puderam explicar as Escrituras com o auxílio do que sabiam das noções falsas ou incompletas que tinham sobre a lei da natureza, mais tarde reveladas pela ciência. Eis porque os próprios teólogos, de muito boa fé, se enganaram sobre o sentido de certas palavras e fatos do Evangelho, querendo a todo custo encontrar nele a confirmação de uma ideia pré-concebida. Giraram sempre no mesmo círculo, sem abandonar o seu ponto de vista, de modo que só viam o que queriam ver. Por muito instruídos que fossem,
eles não podiam compreender causas dependentes de leis que lhes eram desconhecidas. É aquilo que eu comentei há pouco, né? O poder do conhecimento restrito dos teólogos, né? Aquela questão de não aceitar outras opiniões, aquele mundinho fechado, né? Essa questão da anátema que foi a ciência provando, né, a formação da Terra, e eles imaginam, não foi nada disso, Deus criou a Terra em 7 dias, né? E no 7º dia descansou, e aquela briga de poder, de domínio do conhecimento, e assim a gente foi sendo conduzido, né, como um rebanho que não é instigado a refletir e a raciocinar, né? Ah, eu acredito porque meu pai acreditava, meu pai acreditava porque a minha avó acreditava porque a minha bisavó acreditava, mas nunca ninguém parou para falar, mas por quê, né? Que maneira? Para quê? Por que isso acontece? Por que tanta diferença? Então, essas coisas eram muito inalcançáveis para as pessoas, não eram estimuladas à reflexão, ao raciocínio. E o Consolador, a doutrina espírita, trouxe exatamente essa abertura, né? Para que a gente comece a pensar por nós mesmos, nos analisando dia a dia, por que eu estou aqui, por que eu vivo isso, por que eu sinto isso, como eu estou tentando melhorar, então, o eu, né? Então, nós não somos mais um rebanho sendo conduzido de uma maneira ilimitada, né? Hoje não, hoje a gente consegue já, através desse material riquíssimo que nos foi trazido, graças ao Pai, com a possibilidade do aprendizado, da reflexão, da individualidade, do conhecimento, né? Mas foi muito difícil, foi uma época difíceis. E raciocinar é um requisito, né, da doutrina. É um requisito. Exato. A fé raciocinada. Pode continuar. Posso? Pode. Não vai falar nada? Não vai falar nada hoje? A chefe está quietinha hoje? A chefe está quietinha? A chefe hoje está quietinha? Então vamos lá. O Espiritismo, partindo das próprias palavras do Cristo, como este partiu das de Moisés, é consequência direta da sua doutrina. A ideia vaga. Pulou um parágrafo. Não, eu terminei, não terminei? Ah, não, eu pulei, verdade, desculpa. Isso. Mas quem julgará das interpretações diversas e muitas vezes contraditórias, fora do campo da teologia, o futuro, a lógica e o bom senso, os homens cada vez mais esclarecidos à medida que novos fatos e novas leis se forem revelando, saberão separar da realidade os sistemas utópicos. Ora, as ciências tornam conhecidas algumas leis, o Espiritismo revela outras. Todas são indispensáveis à inteligência dos textos sagrados de todas as religiões, desde Confúcio e Buda até o cristianismo. Quanto à teologia, essa não poderá judiciosamente alegar contradições da ciência, visto como também ela nem sempre está de acordo consigo mesma. Então, aquilo que nós comentamos, né? A ciência vem aqui, vem trazendo as revelações, derrubando portas, né? Sem pedir autorização se pode ou não, e a doutrina espírita sempre apoiada na ciência, né? Como dizia o nosso irmão, a ciência é ao lado da doutrina espírita. O dia que ela se separar, você continua com a ciência, né? Com a ciência, exato. Então, são as revelações que vão vindo aos poucos, porque o homem hoje tem condições de compreensão, né? Porque tem essa liberdade de se informar, de buscar o que ele precisa, né? De sabedoria para conseguir controlar e alimentar a sua vida, as suas ansiedades, as suas necessidades de conhecimento, né? Hoje não há mais aquela coisa de... Ainda há em algumas crenças, em algumas doutrinas, nós estamos aqui para julgar, de jeito nenhum, muito menos para criticar, mas algumas doutrinas ainda dizem, faz parte dos mistérios de Deus, quando um fiel quer saber um pouquinho mais do que lhe é permitido saber,
Então, a resposta que vem é essa, né? Isso faz parte dos mistérios de Deus. Mas Deus quer que a gente busque realmente, que a gente abra as portas, que a gente vá cada vez mais fundo para poder sanar as nossas dúvidas. E assim a gente tem um embasamento de força, de fé, para conseguir caminhar nesses mundos tão difíceis, né? Nesses tempos tão complicados. E tem 30. O Espiritismo, partindo das próprias palavras do Cristo, como esse partiu das de Moisés, é consequência direta da sua doutrina. A ideia vaga da vida futura acrescenta a revelação da existência no mundo invisível que nos rodeia e povoa o espaço. E com isso, precisa a crença dar-lhe um corpo, uma consistência, uma realidade à ideia. Define os laços que unem a alma ao corpo e levanta o véu que ocultava aos homens os mistérios do nascimento e da morte. Pelo Espiritismo, o homem sabe de onde vem, para onde vai, por que está na Terra, por que sofre temporariamente e vê por toda parte a justiça de Deus. Sabe que a alma progride incessantemente, através de uma série de existências sucessivas, até atingir o grau de perfeição que a aproxima de Deus. Sabe que todas as almas, tendo o mesmo ponto de origem, são criadas iguais, com idêntica aptidão para progredir, em virtude do seu livre-arbítrio, que todas são da mesma essência e que não há entre elas diferença, senão quanto ao progresso realizado, que todas têm o mesmo destino e alcançarão a mesma meta, mais ou menos rapidamente pelo trabalho e boa vontade. Sabe que não há criaturas deserdadas, nem mais favorecidas uma do que outras, que Deus a nenhuma criou privilegiada e dispensada do trabalho imposto às outras para progredirem. E não há seres perpetuamente votados ao mal e ao sofrimento, que os que se designam pelo nome de demônios são espíritos ainda atrasados e imperfeitos, que praticam o mal no espaço, como a praticavam na terra, mas que se adiantarão e aperfeiçoarão. Que os anjos ou espíritos puros não são seres à parte na criação, mas espíritos que chegaram à meta, depois de terem percorrido a estrada do progresso. Que por esta forma não há criações múltiplas, nem diferentes categorias entre os seres inteligentes, mas que toda a criação deriva da grande lei de unidade que rege o universo e que todos os seres gravitam para um fim comum, que é a perfeição, sem que uns sejam favorecidos à custa de outros, vistos serem todos filhos das suas próprias obras. Então, é a grande revelação do Pai, né? Todos fomos criados da mesma forma, puros e simples e ignorantes, e com a ferramenta maravilhosa e abençoada que é o livre-arbítrio, cada um escolhe o seu caminhar, né? De progresso, de aprendizado. E aí eu me recordo aqui de um texto que eu li, que Cristo foi o único ser que nasceu sobre a Terra sem ter sido uma reencarnação. Ele fez apenas uma encarnação no planeta Terra, como um missionário mesmo do Pai, né? Um espírito de luz que veio para trazer o exemplo da conduta moral. Nós todos reencarnamos inúmeras vezes. Ele veio com uma encarnação. E para que ele conseguisse nascer sobre a Terra, ele teve que retroceder no plano astral 180 vezes, renascendo, renascendo, renascendo e readquirindo massa, né, para poder chegar ao planeta Terra nesta matéria tão densa que é o corpo humano, né? É interessante esses detalhes, assim, que a gente fica imaginando todo um processo, quantos anos ele demorou nessa missão maravilhosa de vir aqui se trazer como um exemplo de conduta, né?
E aí a doutrina traz essas respostas claras e objetivas. Todos são iguais, ninguém é privilegiado, né? Por que que um nasce com tantas limitações, inclusive físicas, né? Problemas neuronais, problemas motores, né? Falta de visão, falta de membros, e o outro, seu vizinho ali, tem tudo do bom e do melhor. Que pai caridoso é esse que dá chance para um e não dá nenhuma para o outro, né? Quando a gente faz essas perguntas para as pessoas, elas ficam assim assustadas e muitas vezes começam a buscar a resposta, né? E tem todo mundo a mesma oportunidade, né? A mesma oportunidade. Tem todo mundo a mesma oportunidade de desenvolver, de melhorar, né? E de viver de uma maneira diferente. Então, da mesma forma, somos todos iguais nas nossas diferenças, né? Todos iguais na diferença, e todos nós temos as mesmas oportunidades. Gente, alguém quer Sempre. ler um pouquinho agora para Simone descansar? Senão ela vai sacrificar ela hoje. Pode ler? Então, pode continuar, então. Item 31. Bora. Pelas relações que hoje pode estabelecer com aqueles que deixaram a Terra, possui o homem não só a prova material da existência e da individualidade da alma, como também compreende a solidariedade que liga os vivos aos mortos deste mundo e os deste mundo aos de outros planetas. Conhece a situação deles no mundo dos espíritos, acompanha-os em suas migrações, aprecia-lhes as alegrias e as penas, sabe a razão por que são felizes ou infelizes, e a sorte que lhes está reservada conforme o bem ou o mal que fizeram. Essas relações iniciam o homem na vida futura, que ele pode observar em todas as suas fases, em todas as suas peripécias. O futuro já não é uma vaga esperança, é um fato positivo, uma certeza matemática. Desde então, a morte nada mais tem de aterrador, por lhe ser a libertação, a porta da verdadeira vida. Agora a chefe fala. Não vou falar, não. Quer comentar alguma coisa, Luciana? Então, eu estava aqui pensando, né? Certeza. Quando, quando a gente vai lendo as obras complementares, tantas coisas vão clareando, né? Assim, sobre as falas de Jesus. Então, eu fiquei pensando, vai e não peques mais, né? Que é uma fala de Jesus. E conhecereis a verdade vos libertará. E aí, quando a gente começa a entender, né, todo o poder que tem por trás dessas palavras, toda a ciência, né, que tem por trás dessas palavras, as coisas ficam tão claras, porque assim, ó, quando a gente vê e conhecereis a verdade vos libertará. Quando a gente passa por uma situação difícil, vamos dizer assim, uma doença que foi causada por um trauma, por exemplo, né? Quando a gente entende o processo que causou aquela dor, onde está a origem, a causa de tudo, a gente se liberta. E é isso que o Kardec fala aqui, né? Que a filosofia espírita, ela é consoladora porque ela traz essa compreensão para a gente se libertar de muitas coisas, porque quando a gente compreende o porquê a gente passa por determinadas situações, a gente pode modificar o nosso comportamento e mudar daqui para frente. É mais fácil a gente fazer isso. Agora, quando a gente não entende, a gente não tem força, não tem a energia necessária para fazer as modificações, porque às vezes não faz sentido se a gente não entende o processo, né? Quando Jesus falou, vai-te e não peques mais, por exemplo,
né? Ele curou aquela pessoa, ela ficou liberta de uma enfermidade. Então, o que que ele estava dizendo para ela? Você precisa de mudar seus hábitos, você precisa mudar o seu modo de vida daqui para frente, né? Você precisa rever as suas ações, as suas atitudes, precisa fazer a sua reforma íntima. E isso, muitas vezes, não é compreendido ainda nos dias de hoje, né? Às vezes a gente lê e quer interpretar as falas de Jesus ao pé da letra e não compreende o que está na essência por trás dessas palavras. E o Evangelho, a obra de Kardec e os livros complementares da doutrina espírita, como ele bem diz aqui, né, da doutrina consoladora, o Messias Consolador, ele vem esclarecendo. Agora, à tarde mesmo, eu recebi uma indicação de um livro da Associação Médico Espírita de Minas Gerais, falando sobre os processos terapêuticos de cura, né, orientados pela filosofia espírita, por médicos que são espíritas e estão estudando a medicina nessa perspectiva espírita, né? Então, a gente vê que ainda tem muita coisa para a gente aprender, né? Para a gente entender o poder que tem o nosso pensamento, né? O poder que tem as palavras que a gente fala, que a gente diz para as outras pessoas e que a gente diz para a gente mesmo, né? Então, acho que ainda tem muita coisa ainda para a gente compreender nesse processo todo. Era isso que eu estava aqui pensando. E a certeza de que a gente tem, às vezes, momentos muito difíceis da nossa vida, mas são as ferramentas de aparar estas, né? De reparação de faltas anteriores. Isso consola, não traz a revolta para a gente, né? Porque quando éramos ignorantes, a gente tinha momentos de muita dor e muito sofrimento, e, consequentemente, vinha a revolta, né? Por que que eu estou sofrendo tanto? Passando por tantas dificuldades em situações adversas, e o meu vizinho está ali bem bom, tranquilo, e não está acontecendo nada com ele, né? Então vinha essa revolta, essa indignação. Por quê? Porque não se sabia, porque a razão das dificuldades que às vezes a gente atravessa, que são tão sérias e graves e difíceis. Hoje, a gente não deixou de atravessar as dificuldades, absolutamente, porque nós estamos aqui ainda para parar arestas, mas temos o quê? A sabedoria de saber que é uma oportunidade, a dor, o sofrimento, as dificuldades, para a gente se melhorar, para a gente deixar, para a gente quitar dívidas anteriores, né? Para a gente aprender, para a gente se renovar. Fazemos as nossas reformas que são tão necessárias para o nosso progresso, né? Mas com resignação. Não é porque também eu estou passando por um problema de saúde, por exemplo, e vou ficar deitado o dia inteiro porque Deus quis que eu adoecesse, então não vou atrás da cura, do tratamento, não é isso. Nós não podemos ter uma fé cega, a gente tem que ter uma fé equilibrada. Então, eu sei que vou passar problemas difíceis, eu estou doente, mas não vou me revoltar com Deus, eu vou buscar a minha melhora na medida do possível, do necessário e da permissão do Pai, com equilíbrio, né? Aqueles que têm equilíbrio atravessam momentos muito difíceis com leveza. Não vão deixar de passar os momentos difíceis. Ah, eu sou espírita, minha vida vai ser só luz, felicidade e alegria. Não, não, mas vai ser o quê? Uma vida de conforto, de saber que existe uma razão para. E isso traz a serena no nosso coração, né? A indignação, a revolta, ela não se aproxima, porque a gente tem o entendimento de que aquilo foi necessário e muitas das vezes, 99% das vezes, foi uma opção nossa atravessar por isso. E essa maravilha, ela é proporcionada pela doutrina espírita, né? Que nos traz essa verdade explícita, aberta, clara, transparente. Sempre que eu tenho a oportunidade, eu repito uma frase que eu escutei uma vez que é um divisor de águas.
que quando a gente passa por uma situação muito difícil, a gente leva o pensamento a Deus e diz, obrigado, está pago. E aí, assim, mas isso se torna mais fácil de fazer porque a gente tem um mínimo de entendimento possível, né? Porque é exatamente o que a Simone acabou de falar, a doutrina traz esse entendimento, não é mais uma aflição, não é mais um sofrimento do nada, aconteceu comigo, não sei por quê. Né? Então, a gente tem hoje a consciência de que a gente tem débitos para a gente poder quitar, que a gente tem erros para a gente poder corrigir, e sabendo disso, tendo esses conhecimentos, por menor que seja, o obrigado tá pago, ele é muito mais fácil de ser falado, de ser entendido e sentido. Porque não é só falar, né? A gente precisa sentir, né? Obrigado, Senhor, tá pago. Então, assim, pode ser que eu ainda passe pela mesma situação que eu não aprendi ainda, mas são processos que a gente vai, de aprendizado que a gente vai tendo ao longo da vida. E a doutrina traz essa facilidade de compreensão, né? E esse consolo. E esse consolo de que não é eterno, o sofrimento não é eterno. Isso passa, tudo passa. Né? E que todos nós temos a mesma oportunidade de melhoramento e de viver uma vida melhor no futuro. Alguém quer comentar alguma coisa, pessoal? Você é muito calado, muito tímido, meu Deus do céu. Pode continuar, Simone, por favor. Item 32. Pelo estudo da situação dos espíritos, o homem sabe que a felicidade e a desdita na vida espiritual são inerentes ao grau de perfeição e de imperfeição, que cada qual sofre as consequências diretas e naturais de suas faltas, ou, por outra, que é punido no que pecou, que essas consequências duram tanto quanto a causa que as produziu, que, por conseguinte, o culpado sofreria internamente se persistisse no mal, mas que o sofrimento cessa com o arrependimento e a reparação. Ora, como depende de cada um o seu aperfeiçoamento, todos podem, em virtude do livre-arbítrio, prolongar ou abreviar seus sofrimentos, como o doente sofre pelos seus excessos, enquanto não lhes põe termo. Exatamente, né? Nós sabemos que as dificuldades que passamos são decorrentes dos nossos atos infelizes, né? Mas poderemos, de alguma forma, abreviá-los ou não, dependendo das nossas atitudes, das nossas escolhas, né? Se eu quero continuar com aquela minha tendência, por exemplo, ao vício, né? E não consigo lutar contra ela e me deixo ser levado, continuarei num processo de sofrimento, mas esse processo um dia se cessará. Por quê? Porque vai haver um momento onde vai haver a questão do arrependimento. Nas diversas experiências difíceis, uma hora a ficha cai, né? Então eu me arrependo daqueles atos, daquelas minhas tendências difíceis e percebo que posso me modificar. E aí, essa situação, encarnado ou desencarnado, ela é permitida porque nós temos o nosso livre-arbítrio. Então, a pessoa que erra, ela não vai ficar eternamente pagando aquele erro. Ela vai passar por um processo difícil, do remorso, da culpa, dos arrependimentos, até que ela se arrependa sinceramente daquela situação, e aí ela busque o socorro, que receberá com certeza, mas também a oportunidade de alguma forma, reparar aquilo que ela fez. Então, é a chance do Pai de nos dar mais uma oportunidade, né? Sempre este acolhimento tão carinhoso, nos dando sempre mais uma chance, né? A esses filhinhos tão teimosos que ele tem. E aí eu quero frisar uma parte que é cada qual sofre as consequências diretas e naturais das suas faltas. E aí, às vezes, ou qualquer um de nós, quantas vezes a gente já não disse, ou a gente já não ouviu alguém soltar a seguinte frase: por que Deus permite? Por que Deus permite? Né? Não é que Deus permite, a gente é responsável, cada um é responsável por aquilo que cativa, né?
Então, a gente passa de acordo com as consequências daquilo que a gente fez. E Deus é tão maravilhoso que a gente tem o livre-arbítrio e ele respeita. Ele respeita. Né? E ele é justo e ele é amoroso. Amoroso que nos dá essa oportunidade de plantar. Mas justo que a gente vai colher exatamente o que a gente plantou. Né? E a doutrina traz essa reflexão para nós, e aí a gente começa a trazer para nós mesmos essa responsabilidade, né? A responsabilidade das coisas que a gente está passando agora, ou que, dependendo do que a gente está fazendo naquele momento, que a gente possa passar no futuro. Né? Então, Deus é tão amoroso que nos traz o Consolador para que a gente entenda, né, que não é sobre a mão pesada de Deus, não é sobre o castigo, né, de Deus, é sobre a consequência das nossas próprias falhas, das nossas próprias escolhas. E como você acabou de dizer, todo mundo tem a oportunidade, né, passa pelo arrependimento, e é a única coisa que Deus espera da gente, né? Que Deus espera da gente é o arrependimento. Primeiro o arrependimento. Porque aí, a partir desse momento, tem como trabalhar. Tem como trabalhar. E a gente está tão arrependido que a gente não quer viver aquilo mais. E aí, uma vez eu ouvi uma expressão que também nunca esqueço e eu repito sempre que eu posso. E a pessoa explicou Deus assim, como ele com a mão estendida, sempre com a mão estendida sobre as nossas cabeças e nós embaixo da mão de Deus. Quem sai é sempre nós. A mão de Deus está sempre ali. Quem sai somos nós. E aí a nossa decisão é voltar para debaixo dessa mão. A mão dele vai estar sempre estendida. Sempre. E aí cabe a cada um de nós se afastar ou voltar para debaixo das mãos e da proteção de Deus. E foi sensacional e eu nunca mais me esqueci disso, né? E é pura verdade, é pura verdade. E não tem nada que a gente faça nessa vida que diminua o amor de Deus por nós. Nada, nada, nada. E a mão dele vai estar sempre estendida ali, né? Como Na essa maioria oportunidade das vezes, a doença vem para fazer esse movimento, né? de trazer, né? A Exatamente, dificuldade vem para fazer esse movimento, para a gente voltar para o lugar, né? exatamente. E para que a gente perceba, né? Porque a gente é tão endurecido, a gente tem um coração tão endurecido, que se não for por uma coisa dolorosa, a gente não desperta. A gente não desperta. Se a gente continuar na mesma ondinha ali, no mesmo passozinho, a gente não desperta. Então é necessário que haja essa dor, é necessário que haja essa mudança brusca e drástica na vida da gente, com às vezes muito sofrimento, para que a gente volte, né, para as mãos do Pai que está ali sempre estendida. Pode continuar, ou se alguém quiser comentar mais alguma coisa. Muito bem. Quer comentar, Adriano? Não. Tá tudo certo. Quer continuar, Simone? Posso? Item 33. Se a razão repele como incompatível com a bondade de Deus a ideia das penas irremissíveis, perpétua e absolutas, muitas vezes infligidas por uma única falta, a dos suplícios do inferno, que não podem ser minorados nem sequer pelo arrependimento mais ardente e mais sincero, a mesma razão se inclina diante desta justiça distributiva e imparcial, que leva tudo em conta, que nunca fecha a porta ao arrependimento e estende constantemente a mão ao náufrago, em vez de o empurrar para o abismo. Olha aí seu exemplo, Ângela, da mãozinha de Deus ali sobre nós, né? E a gente, quando está naufragando, volta correndo para baixo das mãos dele. E eu me lembrei aqui de uma situação interessante que na infância, né, a gente acompanha as crianças brincando, estão ali felizes, serelepes, pulando e tal. Aí acontece qualquer queda, qualquer topada, uma situaçãozinha de incômodo, ela volta correndo para o colo da mãe para a mãe dar um beijinho, acalmar e as coisas recomeçarem, né? Então eu vejo a figura do pai como essa mãe carinhosa que está sempre com o braço aberto para acolher, para ajudar,
para dar um beijinho, para soprar e fala, vai de novo que eu estou aqui te dando esse apoio, te dando essa retaguarda. E nós somos esses peraltas, né? Que vamos, às vezes, com muita sede ao pote, e aí a água entorna, às vezes a gente dá umas escorregadas, então é interessante essa questão. E também a ideia errônea, né? De que aquele que errou vai ficar sofrendo eternamente, não existe o eterno, né? Pode-se sim prolongar muito tempo, realmente, mas um momento há no qual essa pessoa ela será ajudada, ela será conduzida a um processo de reparação, né? Porque nada é indefinido no cuidado do pai. O amor, ele sempre supera. E o amor, muitas vezes, é você dizer, vai, é preciso, vai, segue, né? E é essa figura que a gente tem dos nossos irmãos que estão ao nosso lado, os mentores, nossos anjos de guarda, nossos protetores, né? Vai, segue que eu estou aqui te dando essa retaguarda. Ah, mas eu não estou pronto, mas vai que é o momento. E aí a gente, a gente encara. Pode Quer falar continuar. mais? Então Não. vamos lá. A pluralidade das existências, cujo princípio o Cristo estabeleceu no Evangelho, sem todavia defini-lo como há muitos outros, é uma das muitas importantes leis reveladas pelo Espiritismo, pois que lhe demonstra a realidade e a necessidade para o progresso. Com esta lei, o homem explica todas as aparentes anomalias da vida humana, as diferenças de posição social, as mortes prematuras que, sem a reencarnação, tornariam inúteis à alma as existências breves, a desigualdade de aptidões intelectuais e morais, pela ancianidade do espírito que mais ou menos aprendeu e progrediu, e traz, nascendo o que adquiriu em suas existências anteriores. Então, é uma explicação muito confortadora saber que existem muitas oportunidades encarnatórias, né? Como nós havíamos dito atrás, há alguns momentos. Se nós tivéssemos a certeza de que há uma única vida e apenas isso, que justiça divina seria essa, né? O meu filho nasce, com 2, 3 meses, ele morre. Qual é a oportunidade que essa criança teve? Por que ele não teve a chance que o filho do meu vizinho, que hoje tem 30 anos, está formando uma família, né? Por que essa injustiça tão grande? O meu filho não teve nenhuma oportunidade e o filho do vizinho está ali saudável e constituindo uma família. Então, estas revelações, como a reencarnação, elas são confortadoras, porque a gente sabe que existem outras oportunidades. E se as chances elas são menores, mais difíceis, com algumas dificuldades, motivo há, né? Então eu falo que a doutrina espírita ela é muito consoladora e a gente deve agradecer porque a gente a conhece e principalmente a compreende. Muitas pessoas conhecem a doutrina espírita, sim, mas não conseguem compreender, não conseguem admitir, não conseguem captar a pureza da mensagem, acham muito complicado crer que isso seja real porque é tão simples. Então, não é possível que seja isso. E as pessoas preferem se negar. Então, eu falo que quem tem essa bênção de conhecer a doutrina e a compreender é uma pessoa muito feliz, porque consegue buscar equilíbrio nas situações mais difíceis. A gente percebe esse conforto do conhecimento, ele traz esse afago ao nosso coração dessas necessidades, né? E aí a gente sabe também que é um progresso contínuo, né? Nós não retrocederemos no nosso conhecimento, no nosso aprendizado. Podemos estacionar, às vezes milhares de anos, mas regredir nunca, né? Então, o que é adquirido será sempre o nosso companheiro, né? O que é adquirido nas boas ações e também nas não boas, né?
Quer comentar mais alguma coisa? Eu quero. Aí vamos pensar se fosse tudo só céu e tudo só inferno. Imagina se fosse só isso. Se não existisse a pluralidade, se não existisse o amor de Deus. Se fosse só céu e só inferno. Acertei, vou para o céu. Errei, vou para o inferno. Tava todos nós aqui agora tostadinho. Tostadinho, tostadinho. Sem exceção. E aí o fato de não ser só céu e só inferno mostra um amor tão grande de Deus. Porque se fosse só inferno, como que a gente conheceria o amor de Deus? Porque se eu errei, vou queimar no mármore do inferno, como dizia na novela. Se eu acertei, vou para o céu. E aí, se a gente acerta e vai só para o céu, onde estaria a justiça? Se está tudo em paz, vai todo mundo para o céu, onde estaria a justiça? Então, nós não conheceríamos um Deus amoroso, porém justo, né? Ou seria só justo, ou seria só cruel, ou seria só justo. Então, Deus é tão maravilhoso que coloca na nossa vida todas essas oportunidades, e quantas nós já não tivemos, e quantas ainda não nos falta, né? Ainda bem que não dá para fazer essa conta, não acho que a gente fica desesperado. Quantas horas? Acho que dá para ler mais a última, 35. Bora lá, então. 35. Com a doutrina da criação da alma, no instante do nascimento, vê-se a cair no instante das criações privilegiadas. Os homens são estranhos uns aos outros, nada os liga, os laços de família são puramente carnais, não são de nenhum modo solidários com o passado em que não existiu. Com a doutrina do nada após a morte, todas as relações cessam com a vida. Os seres humanos não são solidários no futuro. Pela reencarnação, são solidários no passado e no futuro, e, como as suas relações se perpetuam, tanto no mundo espiritual como no corporal, a fraternidade tem por base as próprias leis da natureza. O bem tem um objetivo e o mal consequências inevitáveis. Aqueles que acreditam que a vida é uma só, eles não têm um equilíbrio para saber como assim, né? Se é uma vida só, então por que que eu estou passando por isso? Qual é o sentido disso? A alma é criada juntamente com o corpo. Então, qual é o aprendizado? Por que que eu tenho que me esforçar? Isso leva, inclusive, a essa procura tão grande de irmãozinhos que estão optando pelo término de suas vidas, né? Porque creem que existe uma vida só. Então, se eu fui criado agora, se meu espírito foi criado agora, junto com o meu corpo, por que que eu tenho que atravessar tanta dor e sofrimento e privações e preocupações? Se morreu, acabou. Por que que eu tenho que continuar isso? E esta crença da materialidade, do só o agora, é que está levando esses irmãozinhos em grande número a esse desespero de causarem essa ruptura, né, nas suas vidas. Então, é uma ignorância que está sendo incutida em muitos e muitos irmãos na materialidade, porque é o momento da separação do joio do trigo, a gente sabe disso, né? Então, a vida é só essa. Eu tenho o meu espírito que foi criado juntamente com o meu corpo, então por que que eu vou ficar sofrendo? Por que que eu vou atravessar um processo de câncer tão doloroso, tão difícil, tão desgastante? Se eu morrer, acabou. Eu encerro isso tudo, a minha família não sofre, eu também não sofro, acabou. Zerou. Então, olha que a ignorância, ela pode levar a consequências muito mais sérias e mais graves. Mas a doutrina está aí para quem tem está pronto para reflexão, né? Não é possível que seja só isso, mas Deus não é bom, não é justo, não é possível. Vou pesquisar, vou atrás. E é nessa hora que tem essas ferramentas maravilhosas. Hoje é o acesso de todo mundo, né? Principalmente com a internet aí, que todo mundo tem acesso, que quem busca encontra, né? Encontra as respostas, encontra as suas respostas mais significativas que trazem para si, naquele momento,
um acalento, né? Por que das situações que eu estou vivenciando? Então, é interessante a gente fazer essas analogias de como ela é uma doutrina realmente consoladora, né? Realmente consoladora. É um sinônimo que não tem nada a ser acrescentado, é consolação mesmo. É verdade. E o que você acabou de falar aí sobre o pensamento de a vida é uma só, ajuda a contrair outros débitos ainda maiores, né? Porque, vamos pensar, a vida é uma só. A gente ouve isso muito, né? Na hora de que as pessoas falam, na hora de fazer umas atrocidades por aí. Ah, vamos aproveitar, a vida é uma só. E aí, aproveitando que a vida é uma só, a gente não se preocupa com a vida do outro. Então, a gente vive de acordo com o que é melhor para nós, e muitas vezes a gente nem se preocupa com a vida do outro, se a gente está magoando, se a gente está chateando. Por quê? Porque a vida é uma só. Vou morrer mesmo, morreu, acabou, né? Então, para quê? Para que se preocupar? Então, vai contraindo débitos ainda maiores. E aí a gente vê, né, tantos irmãos em processos de sofrimento tão grande, não só desencarnados, mas encarnados também, porque não tem uma, né, não tem uma base, né, não tem como preencher, não tem, é um vazio, não tem nada depois disso, né? A vida é só isso daqui e pronto. E aí vai contraindo débito, vai contraindo dor, vai contraindo cada vez mais sofrimento. E repito o que você acabou de dizer, né? Doutrina espírita é puro consolo. Puro consolo. E a gente já chegou ao fim do dia de hoje, do dia não, né? Da aula, pelo menos. Não dá tempo de nem mais um itemzinho. Então, nós paramos no 35, vamos para o 36 na próxima semana. E se Deus quiser, eu vou conseguir recuperar a aula para poder postar ela. Isso vai dar certo, gente, em nome de Jesus. E aí, o próximo item 36. Simone, no começo você se dispôs a fazer a prece final, mas leu a aula inteira. Ainda se dispõe? Se ninguém se habilitar, eu faço, mas acho que tem muitas pessoas aqui que gostariam de fazer a prece final. Gente, alguém se habilita? Vocês deixam de timidez. Valerie, meu amor. Deixa eu fazer. Hoje eu Tá bom. acho que aí faz. Mas se você quiser fazer, eu sei. Não, imagina, a prioridade é da chefe. Ai, gente, para com isso, eu não sou chefe de nada, não. É Somos todos, brincadeira. somos todos colaboradores. Então, vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, agradecer por mais essa oportunidade, a oportunidade do estudo, de compreender as lições de Jesus, né? Todas as reflexões que Kardec nos traz, ampliando os nossos conhecimentos, fazendo-nos refletir sobre as nossas ações, sobre as nossas atitudes, sobre o nosso viver, sobre as oportunidades que recebemos nesta encarnação. Que todas as pessoas que puderem ouvir esse estudo também sejam abençoadas, que sejam amparadas, e que seja levado até a elas também, que elas também sintam toda essas reflexões, que todo esse amparo que tem sido destinado a cada um de nós, que também seja destinado a cada um que ouvir depois, participar do estudo depois. Então, que Jesus ampare a cada um, e que na semana que vem a gente esteja aqui firmes para dar continuidade no nosso estudo. Agradecemos a espiritualidade, pedimos a permissão para encerrar, oferecendo a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, auxiliando-nos a perdoar aos nossos devedores. E não nos deixeis cairmos em tentações, mas livrai-nos de todos os males.
Que assim seja, que Jesus abençoe a cada um de nós. Então, gratidão a todos pela participação e até a próxima, se Deus Bom quiser. descanso para todo mundo. Até a próxima. Boa noite para todos. Boa Boa noite. noite. Tchau, tchau para todos, Tchau. todas. Tchau. Obrigada. Bendito é o fruto entre as mulheres. Isso é bom. Às vezes as pessoas assistem, né, e vêm participar. Tá certo. Um abraço para vocês. Fiquem com Deus. Fica com Deus, gente.